Boa tarde, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Que maravilha, retornando os trabalhos, né? Os trabalhos aqui no Inner e também nas redes sociais. Estou muito feliz de estar fazendo essa live aqui com vocês. Hoje o tema está bem interessante, nós vamos debater sobre essa perspectiva, né? Da utilização da hipnose junto com outras abordagens da própria psicologia, mas mais especificamente sobre a perspectiva da psicanálise, isso mesmo, né? Nós vamos entender nessa live como Freud conheceu a hipnose, como ele desenvolveu toda a psicanálise com base, né, nas experimentações que ele fez de descoberta do inconsciente e vamos, claro, perceber como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. Se você é uma pessoa que simplesmente é um admirador da psicanálise ou um psicanalista, você vai gostar desse conteúdo aqui que tem muita coisas secretas, né? Das cartas que Freud enviava aí para os seus familiares, que ele comentava algumas coisas, a gente teve acesso a essas cartas, hein? E para você que é apenas um curioso, quer entender um pouco mais como a hipnose começou a se difundir dentro da parte terapêutica, essa live é para você também. E se você não quer saber de nada disso, mas quer ter um bom papo agora na hora do almoço comigo, então faz o seguinte, fica também atento a essa live que de repente você se motiva a conhecer um pouco mais sobre esse processo. Lembrando que essa live vai ser eu e Elias, né, que é um psicanalista clínico. Daqui a pouco eu vou colocá-lo aqui e ele vai participar. Ele que atua com psicanálise, é fundador, proprietário do Instituto Self e, claro, vai estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar e desejar o meu muito boa tarde a Sheila, que está aqui conosco, né? Quem mais? Ó, tá aqui, tá também o Edson tá aqui conosco também. Olha só que maravilha. Opa. Tripézinho, não caia não, tripézinho. Não caia não. Meu tripé querendo cair aqui. Oh, que malvadeza. Tripézinho, não caia não, tripézinho. Vamos lá. Olha, o Edson tá aqui conosco também. A Cristiane, boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Donato. Boa tarde, Kênia. Boa tarde, César. Boa tarde, Felipe. Cara, a galera tá toda entrando aqui já na nossa live, retornando os trabalhos aqui, né? E olha, tô bem empolgado com essa live. Daqui a pouco o Elias vai entrar aí, hein? Daqui a pouquinho. E aí ele entrando, a gente vai bater esse papo gostoso sobre essas questões. Primeiro eu gostaria de começar dizendo que essa live ela só vai ficar no meu Instagram até amanhã, hein, pessoal? Então amanhã a gente vai apagar. Por que a gente vai apagar, Eduardo? Por que, Eduardo, vocês vão apagar essa live com esse conteúdo incrível? Porque essa live faz parte de um curso, né? E aí nós vamos entregar esse conteúdo gratuito para você, você vai poder aproveitar. Mas depois você vai poder também adquirir esses conteúdos na nossa plataforma EAD. Se você não conhece nossa plataforma EAD, aproveite e já entra lá, www.inner360.com.br. É isso aí, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai comentar sobre, eu vou até colocar o título fixo aqui na nossa live, aqui, ó. Freud e hipnose. Lembrando que a gente vai ter hipnose aqui. Freud e hipnose. Eu já coloquei aqui, ó. Freud e hipnose. Vamos lá, vou fixar esse comentário aqui. Freud e hipnose. Freud. Não é Freud, não é Freud. Mas como é um nome assim, europeu, né? Com esse sotaque maravilhoso francês. Freud. Freud e hipnose. Beleza, pessoal? É isso aí. Bem, primeiro a gente tem que entender melhor como é que funciona essa parada aqui do que é a hipnose naquela época, né? Lembrando que a gente está remontando aí os dias, né? A gente está remontando aí a década, o século XIX, início do século XIX, século XX, né? Na verdade, ali numa época, 1890, 1800, ainda onde a galera estava procurando entender o porquê que as pessoas ficavam doentes mentalmente, né? Até então,
isso era uma atribuição única e exclusivamente da medicina. E as pessoas já tinham uma certa percepção de que talvez, não era somente uma questão biológica. Existia uma coisa que fosse intrínseca da pessoa, ou seja, relacionada às suas experiências passadas, que também estivesse interferindo para que as pessoas ficassem loucas, né? Inclusive, o termo louco, ele foi desenvolvido somente na Idade Média, né? Até então, essas pessoas elas eram tratadas como pessoas normais no dia a dia, né? Foi a partir da reflexão sobre o papel dessas pessoas na sociedade que se deu esse nome de louco, né? E que nós teríamos que ter um lugar para todos esses doidos, né? O lugar dos doidos, mas até então, essa galera era normalmente, inclusive quando a gente assiste aqueles filmes antigos, né? Muito curioso isso, né? A gente vê ali que tinha o bobo da corte, era um cara meio louco, meio criativo, né? E aí o cara era o cara que divertia, né? Então tinha essa percepção. A gente só começou a ter a ideia de que o louco talvez fosse uma pessoa com transtorno mental depois da Idade Média, né? Que aí se percebeu que essa pessoa ela não tinha o quê? Racionalização. Anota isso, hein? Olha, isso é importante. A pessoa não tinha pensamento lógico. Então, uma pessoa, naquela época, era caracterizada como um louco, como um doente mental. Eram aquelas pessoas que não tinham pensamento lógico. Anota aí para ver se essa ideia é interessante. Pega essa sacada, hein? Essa sacada é bem interessante para você. Anota aí. Pensamento lógico. E aí, essa pessoa que não tinha um pensamento lógico, que era meio disruptiva, às vezes ela poderia ser um artista, né? Mas na maioria das vezes, ela ficava ali perambulando, porque ela não tinha como se inserir dentro da sociedade naquela época, né? Aí foi a partir da medicina, a medicina começou a entender que talvez essas pessoas tivessem um distúrbio interno, biológico. E aí, naquela época, surgiu um médico que começou a estudar esses processos de uma forma não mais vendo o corpo, mas sim vendo a alma, ou seja, a psique, a mente. Nós estamos falando de Sigmund Freud, perfeito? E aí ele começou a estudar o que poderia estar levando as pessoas a desenvolver esse grau de loucura. Como é que as pessoas perdiam essa racionalização? Como é que essas pessoas perdiam essa sensação de realidade, se distanciando muitas vezes, tornando pensamentos delirantes, fantasiosos, né? E naquela época, todo mundo que era meio malucão assim, eles diziam que eram histéricos, né? Ah, esse povo é histérico, não sabia o que era, é todo mundo histérico, né? E eram aquelas pessoas que se batiam, e aquelas pessoas que talvez tivessem processos convulsivos, ou não falava nada com nada, enfim, era todo mundo histeria coletiva, né? Vamos dizer assim. Mas nós tínhamos já a percepção que talvez esses fenômenos não fossem somente um fenômeno biológico, talvez ele fosse um distúrbio mental. Puxa vida, a partir de agora começou-se a pensar assim, caramba, será que esse povo é meio doido? E se eles forem loucos de fato, né? Como é que eles vão se destacar dentro desse processo? Como é que a gente vai tratar essas pessoas malucas, né? Doidas, né? Histéricas, com transtornos mentais? E aí Freud começou a estudar com profundidade para entender. Ele queria dizer assim, cara, eu quero entender qual é de fato, por que aquela pessoa está daquele jeito, né? Cara, por que ela está daquele jeito, né? Você já teve essa sensação de querer entender porque o povo é meio grosseiro, é meio, né? É louco, né? E foi aí que Freud encontrou um outro médico que fazia umas coisas diferentes. Esse cara era chamado Jean Charcot. E aí o que ele fazia? Ele utilizava-se da hipnose para tratar sintomas. Anota essa segunda ideia, hein? Tratar sintomas dos doentes mentais, essas questões. E aí a galera dava uma aliviada. Depois fazia hipnose de novo, depois o cara vinha e voltava, aquela pilha toda, fazia hipnose, tratava os sintomas, dava uma aliviada, ai meu Deus, que bom. Foi a partir dessa ideia que quando Freud viu Charcot ali, que disse, caramba, isso é muito legal, cara, eu quero fazer isso, né? Eu quero entender. E aí eu vou parar um pouquinho essa história, que eu vou colocar Elias aqui agora, ele acabou de me chamar aqui, ele já está a postos. Foi a partir daí, dessa ideia
de Freud vendo Charcot ali, cara, fazendo hipnose, tratando o sintoma do povo no hospital psiquiátrico, que Freud começou a utilizar de hipnose para entender, anota isso, hein? Entender e compreender quais eram as causas que essas pessoas estavam desenvolvendo transtornos mentais. Qual é a causa? Qual é a causa? Qual é a causa? Era a grande pergunta de Freud. Meu Deus do céu, por que essas pessoas perderam a razão? Por que elas ficaram aí na fantasia, se distanciando da realidade? Né? E caramba, era uma coisa meio louca isso, né? E aí eu vou dar uma pausa agora, e aí eu vou colocar o meu querido Elias, que já está aqui a pouco, que entra aqui agora para ir lá pimentar ainda mais esse bate-papo. Ah, de repente ele tem alguma informação interessante para passar para a gente aí. Meu querido Elias, muito bom dia! Bom dia, eu tô vendo aí. Boa tarde já, né? Já são meio-dia e 27. Boa tarde, meio-dia e 27, é isso aí. Estou vendo aí você falar do Charcot, falou de Freud. Como é que tá esse negócio aí? Tava assistindo, tava vendo. Tava vendo, olha só, eu estou conduzindo aqui com o pessoal, Elias, dando um histórico, né? Para que a gente Sim. possa basear os nossos conceitos que a gente vai tratar aqui. Até porque, quando a gente trata especificamente da psicanálise, a gente tem ali um campo, né, de informações muito abrangentes. E eu parei justamente na ideia de como Freud conheceu a hipnose, né? Vendo Charcot. Charcot era um hipnólogo de palco, né? Ele fazia quase que demonstrações artísticas, né, de Ele hipnose. era Ele era artista, um ele era cara assim, artista, muito performático, né? ele era performático. E aqui eu, com certeza, Freud, ele é instigado por tudo aquilo que você falou de, peraí, existe algo que essa ciência que nós conhecemos não responde. E aí, ligando com essas interrogações que tinha dentro de Freud, né? Sigmund Freud era um curioso, né? Ele olhou para aquelas indagações internas, olhou para Charcot e começou a falar assim: peraí, existe alguma coisa de interessante que eu não sei o que é ainda, mas é legal esse negócio que ele faz aí, que ele vai em algum lugar, olha a expressão que eu vou usar, ele vai em algum lugar nessa pessoa e descobre coisas que nem ela não sabe. Olha aí. Isso aí abre um grande precedente, né? Sim. É um mistério. Não deixa de ser um mistério, né? É, Porque foi. imagine você, se hoje já é impressionante, você hipnotizar uma pessoa e tirar um sintoma dela rapidamente, como a gente faz, imagine há 100 anos atrás, né? Há 120 anos atrás. Isso deveria ser bem chocante, quase que espiritual, mágico, né? Vocês poderiam até fazer uma associação, que tem uma coisa meio mística, né? E Mas teve Charcot, muitas ele tinha tentativas. muito. E Charcot preparava rituais, né? Eu sei Sim, um pouco a história de Charcot. Ele preparava os rituais com os, os ombreiros dele, né? Ali. Então, o que é que eles faziam? Ele preparava todo o público, né? Que eram os pacientes dele do hospital psiquiátrico. E aí, a partir de um ritual que ele desenvolvia, ele ia ali, cara, um por um sim. removendo aquelas sintomatologias, né, que se apresentavam a partir do que a gente talvez pudesse caracterizar, não mais hoje, mas naquela época, como histeria, né? E interessante é que a gente não tem como analisar isso. Quando você me convidou para essa tarde aqui, não tem como a gente partir disso sem esse conceito histórico que você falou. Porque senão nós vamos julgar o que Freud falou, ou o que Freud fez, ou o que Charcot fez com os nossos olhos de hoje. Nós vamos, Exatamente. Não tem nós como, né? não tem como, nós vamos falar assim, não, Freud, que aqui vamos falar bem baixinho, né? Um detalhezinho. Tem aquelas coisas. Alguns estudantes de psicologia falam que não, esse negócio de hipnose não existe. Aí tem essa corrente que defende isso aí. Usa como para provar isso Freud, sem entender o contexto da época, sem entender aonde Freud entrou nesse processo de conhecer Charcot e qual que foi a grande sacada que ele teve a partir de conversar com Charcot. Inclusive tem uma carta, né, que Freud escreve para a noiva dele, Essa carta é falando que, boa, essa carta eu conheço ela. na verdade, ele fala que eles usam três adjetivos para Charcot, que ele era um homem brilhante, muito inteligente e
A outra não lembro muito bem, mas é tipo extrovertido, muito contagiante. Performático, né? É porque É, a então, tradução fica parecendo que é uma coisa mais performática, né? Como se fosse uma pessoa mas é meio. interessante. Freud fica assim, ó, fica. E o mais, eu acho que aqui de toda essa questão histórica, Eduardo, o que é interessante é que a partir de todo esse vislumbramento de Freud, da como Charcot agia, como Charcot fazia, que não é a mesma coisa que hoje os hipnólogos fazem, né? Teve uma evolução, teve um processo Muito grande. Ele vai muito falar grande. sobre isso, vai falar sobre isso. E aí o Evoluiu interessante, muito aí daquela época para hoje, né? claro, claro. Então por isso tem que se entender o contexto. E aí quando ele descobre, peraí, se eu só fecho aqui para depois você até mostrar essa evolução. Quando ele fala assim, ele percebe que se Charcot, utilizando toda aquela performática dele, as técnicas, as sugestões, consegue alcançar algum lugar na pessoa que cura, existe então uma outra dimensão. Ele percebe, ou então o ser humano parece que existe escalas de profundidade dentro da pessoa que aí começa a olhar para um tal de inconsciente aí. Até então, né? O inconsciente. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Uma Hum, suspeita. Uma qual? suspeita, uma suposição. Eu acho Ah, que Freud, quando conheceu Charcot, ele já desconfiava que existia o inconsciente. Porque a busca dele dentro desse processo era de entender algumas causas que não eram ditas, né? Então, se essas causas não eram ditas, onde é que elas estavam? Se as pessoas não poderiam externalizar isso, né? É uma exato. desconfiança. É uma desconfiança. Eu, pelo menos, pensaria assim, né? Por exemplo, cara, o cara tá me falando uma coisa, mas não é aquilo. Já teve aquela sensação de uma pessoa chegar para você, você percebe que ela tá tendo um sintoma diferente daquilo que ela está dizendo, e ela fala outra coisa completamente diferente. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Às vezes, pô, não está parecendo, cara, que você está muito feliz, né? Uma Exato. incongruência. É como se o corpo tivesse reagindo não ao que o cara está falando, não ao arquétipo da linguagem, não à estrutura da linguagem, né? Mas sim a algo que é muito mais profundo do que a própria consciência, né? Interessante isso. E aí, por isso que ele chega e ele fala, depois, né? Um pouco depois, ele fala que, olha, esse homem, não é senhor dentro da sua casa. Que existe algo mais profundo dentro dele que ele não sabe que tem, mas ele sente os seus sintomas, sente a sua presença, mas não sabe o que é. Por isso Não que sabe. ele não sabe o que é. Tem uma frase de um poeta que eu gosto muito, que ele vai falar assim que a análise é você trabalhar como investigador, conversando com a pessoa que cometeu o crime, mas nem ela não sabe que cometeu o crime. Porque Exatamente, está em outra exatamente. dimensão. Aqui eu li um texto muito interessante da revista Super Interessante, inclusive, né? A revista Super Uhum. Interessante, que Tenho faz essa revista. Eu tenho essa revista. ela é muito boa. Não vale a pena depois de divulgar esse artigo para as pessoas lerem, que lá vai falar muito bem esse fascínio do Freud pela hipnose. Inclusive naquele artigo que ele assume que ele não é um bom hipnólogo, né? Ele fala É, isso. Ele tem exatamente. um meia-culpa lá, então fala assim, olha, eu não sou tão bom, mas é como se falasse assim, ó, eu não sou tão bom, mas eu acho interessante. Eu estou olhando e eu quero descobrir o que pode salvar disso aqui. Exata. O que a gente conhece, né, sobre essa evolução do contexto da hipnose, né, e Freud, e aí eu vou falar sobre a perspectiva da hipnose, tá? Freud teve um papel importante na utilização da hipnose. Por quê? Porque foi pela primeira vez que a gente viu a utilização da hipnose, apesar de Charcot já utilizar, mas sobre um aspecto mais controlado, né? Ou seja, sobre a ideia de que qualquer pessoa poderia hipnotizar outra, né? Que não necessariamente Sim, precisaria ser uma verdade. pessoa dotada de algumas habilidades extraordinárias, né? E Freud, ao se confrontar com isso, e ele mesmo ter sucesso hipnotizando, porque ele teve, né? Teve as Anas da vida, aí na N,
Ana Q, Era Ana O, onde N-Von, ele foi evoluindo N-Von. nesse processo, ele trouxe essa perspectiva de que, opa, peraí, se eu consigo, outras pessoas também conseguem. Mas é importante a gente pontuar algo que, na minha opinião, muda completamente esse cenário quando a gente fala de hipnose na época. É porque naquela época a hipnose só existia o que a gente chama de hipnose diretiva. O que é hipnose diretiva, Eduardo? É aquela hipnose por comandos, ou seja, eu tinha que enfraquecer o senso crítico da pessoa e dar comandos direto para o inconsciente, né? Ou seja, isso tinha uma variável muito importante. Primeira variável, que as pessoas teriam que enxergar aquela pessoa como uma autoridade suprema para atender esses comandos. E o segundo, ela teria que ser suscetível a esses comandos, né? Ou seja, se fosse uma pessoa que tivesse um senso crítico diferente ou talvez mais resistente a esses comandos, esse processo não iria ocorrer da forma como ele ocorreria. Um outro fator importante era o processo de indução ao estado de transe. Naquela época só se conhecia um processo de indução, né? Que eram os processos ritualísticos. Não se conhecia que poderia, por exemplo, hoje a gente conhece mais de 100, você pode inclusive criar o seu, né? Naquela época, não, você tinha que seguir um certo roteirinho. Então, a hipnose, sobre a perspectiva de 2 séculos atrás, né? Ela é extremamente limitada e também com um certo viés autoritário, um certo viés assim de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, aquela coisa do dominante, né? Do hipnólogo dominante, aquela pessoa meio misteriosa, né? Que Status, chegava né? lá Status. no nível acima, né? Da psique da pessoa. E isso talvez tenha sido um dos principais motivos pelo qual Freud, percebendo que ele poderia usar outro método, a gente vai entrar em associação livre também, viu? A gente vai entrar num debate aqui importante. Aí onde a gente vai, a gente vai confrontar ideias, vai ser bem Eu legal. sei que você ia partir para isso aí. Eu estava esperando. É, meus amigos, aí a coisa vai ficar quente. E aí foi quando Freud disse assim: epa, peraí, velho. Não, eu não quero que a minha terapia seja baseada no manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o que é que você viu sobre isso também, Elias? Essa questão que você vai. Eu acho muito bacana quando a gente começa a olhar a realidade, hipnose e psicanálise, com um olhar histórico e um olhar sem alguém querer mandar no outro. Porque, na verdade, foi todo um processo, a evolução histórica aqui. Não tem Uhum. um é mais importante que o outro, ou um é melhor do que o outro. Mas quando ele percebe isso, naquele famoso caso, né? Que, lógico, teve aquela senhora viúva, né? Que ele tratou com hipnose, e foi Ana ela. O. É porque ele chama tudo de Ana. Ana Q, Ana O, Ana Co. Que o nome dela, na verdade, tem o nome e ele coloca outro nome lá, mas eu tô falando Era da Ana Amy. Raquel. Tem também ela, então tem várias coisas. E aí, quando ele começou a perceber que a pessoa em transe, eu gostei quando você falou aí, Eduardo, a pessoa baixa a guarda, né? Você falou quando a pessoa baixava a guarda, a pessoa começava a falar e acessava alguns lugares. E aí, Break ele news. Isso aí é uma informação importante, Aline. Isso é um breaking news. Essa é a por parte quê? mais importante do processo. Porque ele vai perceber, peraí, se há em algum momento de transe, seja com esses métodos que você falou aí, você que é o cara da hipnose, então não ouso repetir a sua fala, mas é isso que você falou dessa mudança de, naquela época, a maneira que se fazia a hipnose, mas o que aconteceu? Abaixando essa guarda, a pessoa acessava alguns lugares e começava a falar, Falar falar. E aí, espontaneamente, né? Falar, ele falar começa a coisas falar que assim, jamais ela falaria, né? ele falou assim, uai. Não, o Uai ele não falou porque ele não era mineiro e nem goiano, né? Mas se fosse, falaria. É verdade. Ele fala assim, ele percebe que o falar, abaixando um pouco a guarda, acontecia um efeito também curativo, terapêutico. E aí ele, muito mais do que brigar com a hipnose, ele só percebe e fala assim, é como se ele falasse assim, nossa, que bom eu ter te dado acesso a isso, porque se eu não tivesse te dado acesso a essa aí, eu não teria descoberto outra coisa.
Então aí a gente percebe a importância da hipnose na vida de Freud e da psicanálise. Até porque ele desenvolveu o aparelho psíquico todo com essa ideia, né? Todo, todo. Porque Até a se abaixo ideia a guarda, eu vou de ego e voltar a você. superego, se você observar, é justamente isso, né? O ego ali Exatamente. protegendo, senso de defesa, né? Que sempre daquela coisa meio avassaladora, racional, protegendo o tempo inteiro. O id com seus desejos reprimidos, o superego com uma regra moral opressora, né? E aí, o que que a gente pode. Acho que é o mais bonito desse que você colocou esse nosso debate aqui, que é um debate onde cada um defende a sua história, mas olha para o todo, olha para o mesmo objetivo, que é a pessoa acessar lugares, entre aspas, lugares psíquicos que dói, lugares psíquicos que não foram tão bem resolvidos ou não foram vividos como deveria ser vivido. A maneira é o método que eu vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer a pessoa limpar o chaminé? Né? Que lembra daquela da outra paciente dele? Deixou... Porque na época tinha questão de usava muito chaminé e aí o chaminé ia ficando sujo, né? Ia ficando sujo o chaminé. Aí não é da minha história, né? Que nós nascemos no Brasil, não tem esse negócio de chaminé, mas tem que limpar para fumaça Sair. para a fumaça sair. E aí ela fala assim, por favor, deixa eu limpar meu chaminé, ou seja, é como se tivesse engasgado aqui, eu preciso colocar para fora. E aí ele olha e fala, então é isso que acontecia já na hipnose lá, que o Charcot colocava as pessoas em transe e falava, que é o momento catártico. Olha a palavra, catarse. Limpeza da alma. Catártico. O momento catártico é o momento de cura, é o momento de ressignificação. Então, Freud e hipnose é muito mais amigo do que a gente pode ouvir qualquer balela aí que se diz, colocando um contra o outro. Exatamente, até porque ele continuou utilizando a hipnose, né? Ele escreve algumas cartas, até para a sobrinha dele, né? Onde ele comenta que muito do que ele descobriu da própria estrutura da psicanálise foi a partir dos estudos que ele teve com a hipnose. Mas ele não queria colocar a hipnose dentro da abordagem da psicanálise, porque ele tinha ele tinha duas crenças. Eu quero validar essas crenças com você, hein? Elias, preciso que me ajude nisso. A primeira crença é que ele queria que a psicanálise tivesse um processo meio disruptivo da medicina. Né? Apesar de que muitos médicos utilizam até hoje a psicanálise como a principal abordagem terapêutica, né? Quando a gente conversa com o médico, o pessoal só fala de psicanálise, mas quando a gente pensa sobre a perspectiva freudiana, ele queria que a psicanálise fosse mais livre no seu desenvolvimento, no seu processo evolutivo, né? E a hipnose, na época, ela estava muito apega à medicina, porque era a medicina que estava utilizando a hipnose como processos de analgesia, de anestesia, né? Era tanto que essa questão de você tirar os sintomas era considerada na época um processo analgésico. Analgésico dos sintomas, né? Inclusive o termo remissão, que a gente utiliza muito hoje, ele veio a partir dessa perspectiva. Ou seja, de eu colocar alguma coisa em remissão é como se eu tivesse tirado os sintomas, mas está ali ainda, está debaixo do tapete. Sim. É mais ou menos isso? Depois dá uma olhada aí, ó. A Bruna está pedindo para responder uma pergunta dela aí. Dá uma olhada Eu vou enquanto eu só responder vou. sobre vidas passadas daqui a pouquinho, Bruna. A gente vai entrar Beleza. ainda, olha só. Olha, a gente vai entrar em regressão, quem não entrou ainda. Associação livre. Nós vamos entender qual a diferença de uma para outra. Nós vamos entender também o que é uma regressão de vidas passadas. Então, se você está nessa live aqui, você acha essa coisa interessante, faz o seguinte, ó. Encaminha essa live para os teus amigos. Já aproveita e quando eu postar ela no IGTV, salva, hein? Porque a gente vai pagar até amanhã, né? Então fica atento, que ela faz parte de um curso. A gente está entregando esse conteúdo gratuitamente para você. E aí a gente vai, tá? Se alguém tem interesse em saber, terapia de vidas passadas, né? Como é que funcionam as regressões dentro da hipnose, como a psicanálise enxerga a associação livre, não um processo regressivo, né? Como você acessa suas memórias inconscientes. Isso e muito mais a gente vai responder aqui ainda. Vamos lá, Elias. Tudo bem. Tô vendo aqui o pessoal mandando um abraço a todo mundo, viu? Eliana, Lobão, Fred, meu amigo querido, seja bem-vindo.
Ó, você falou aí no processo da analgesia, né? De analgésico. Inclusive, numa carta que Freud escreveu, inclusive essa carta, eu vou citar ela, porque muitas pessoas a utilizam, Eduardo, para ir falar contra a hipnose. Por quê? Ele fala para a filha dele, ele escreve para Ana Freud, ele fala que ela faz alguma pergunta e ele fala assim, não, essa questão da hipnose não adianta, é só muito analgésico. E aí as pessoas pegam essa parte da carta falando que ele só vê a hipnose como um processo analgésico. Só que na mesma carta ele faz essa constatação que você falou, não, a medicina utiliza de forma analgésica. Por que que ele vai falar isso? Porque essa carta foi escrita anos depois, aonde o método de associação livre já estava sendo desenvolvida. Então Exato. ele olha para trás, faz toda essa referência que você falou, ligando a hipnose, analgésico, ao somente curar os sintomas provisoriamente, ligado à medicina, mas ele já fala com os pés na associação livre, que é isso que você falou. Ele parte dessa remissão para criar e entender que existe um método, que existia um método que talvez ele foi para experimentos, ele não sabia, foi experimentar. Ele existia um método que talvez ajudasse a pessoa a jogar para fora tudo. O que talvez a hipnose naquela época ele via que talvez tinha algum limite, mas ele já falou que o limite era muito dele. E hoje, ouvindo você falar, eu posso conscientizar que, na verdade, o limite, sim, era do método como se fazia a hipnose também. Não é isso? Exatamente, né? Não era que Freud era incompetente em hipnose, era porque naquela época a hipnose diretiva era muito diretiva, né? Ela não tinha a estrutura que Isso. ela tem hoje, porque ela participava quase que de um processo meio ritualístico, né? Agora, uma coisa que eu acho que interessante, né? Muito interessante foi a forma como a associação livre ela se desenvolveu dentro da perspectiva dessa cura pela fala, que é um dos grandes pilares da psicanálise, né? É, Ou uma... seja, no momento em que eu vou cavando aquilo dentro de mim, no momento em que eu vou acessando esses conteúdos represados, aquilo que está debaixo do tapete, aquilo que eu venho segurando durante tanto tempo, aquele sentimento de injustiça, de angústia que tanto me consome, né? Ao colocar isso para fora, já é meio caminho andado. Nossa, coloca caminho andado aí. Porque, na verdade, por que que agora vamos voltar à hipnose? Por que que ele percebe isso? Ele percebe isso no exato momento onde a pessoa em transe fala. Então, se fala, coloca para fora. Se coloca para fora e a pessoa, os sintomas desaparecem, então existe uma relação entre aquilo que eu não falo e o sintoma. Perfeito, Essa é a perfeito. relação. O que eu não falo, sintoma. Sintoma e o que eu não falo. Isso aqui dá pano para manga, hein? Inclusive, Exatamente. só Como a para te Sheila falar. está colocando aqui que também a hipnose na época não era utilizada para processos terapêuticos. Bem lembrado, Sheila. A hipnose na época era utilizada para outros fenômenos, né? Outros fenômenos. Foi a partir. Na verdade, assim, eu vejo muito da década de 40 e 50 que a gente viu ali a hipnose realmente adentrando em outras áreas, mas isso é tema para outra live. Tema para Em outra 1900, live. depois de 1920, a hipnose 20 e 30, né? Tem alguns que a gente já vê a hipnose mergulhando e entrando em outras áreas, mas aí no 30 e 40 consolida mesmo, né? Mas aí nessa época lá de Charcot, de Dr. Brauer, tudo ali, Companhia Limitada, que Freud estava assistindo aquilo tudo, eles estavam tentando, isso ao meu ver, tá? Eu não sou hipnólogo, então é a minha leitura da realidade da época. Eles aproveitavam o performático que você gosta de falar, né? De Charcot, que fazia aquilo, mas como tinha aquelas questões da histeria, né? Que antes de eu entrar, eu estava vendo você falar aí do louco, o povo que fica ali. E eles estavam tentando falar assim, vamos tentar ajudar. Foi uma tentativa. É uma tentativa de pegar aquilo que estava acontecendo em um palco e fazer com que a pessoa se satisfazesse de alguma maneira, resolvesse algum problema. Então,
não era o objetivo principal terapêutico, mas eram tentativas de fazer Sim, com que a pessoa se analgesasse, né? Se ficasse mais tranquila. até porque isso pode contribuir para acessar essas memórias represadas, né? Porque quando você está sob uma tensão muito grande, aí eu vou puxar um pouquinho para a neurociência, né? O teu nível de cortisol está muito alto e de noradrenalina, você deixa de acessar ali as suas memórias de longa duração, porque você fica ali naquela coisa da operação do luta e fuga, né? Quando você tem a ideia, baixa essa guarda, quando você relaxa a sua psique, é quando realmente essas portas vão se abrindo, né? E isso é algo que eu considero assim bem interessante dentro do processo hipnótico. Hoje a gente já trabalha com a ideia da hipnose como sendo um estado mental, um procedimento, onde a pessoa, ao entrar nesse estado, ela acessa essas memórias, né? Acessa essas memórias represadas, essas memórias recalcadas, que a gente pode generalizar isso como no inconsciente, e Sim, aí esse acesso precisa de uma condução. Por que precisa de uma condução ali de um processo? Porque se você não conduzir o processo, ao acessar essas memórias, o próprio processo criativo da mente, disruptivo, pode potencializar aquela dor, criando o que a gente chama hoje de falsas memórias, né? Ou seja, criando um interessante. contexto que Exato. muito desse processo é dado. Então, o papel do hipnólogo não é hipnotizar a pessoa, né? Porque esse processo ele ocorre quase de forma automática pelos processos indutivos. Hoje a gente já sabe que o hipnólogo ele não hipnotiza ninguém. Todo o processo começa na própria pessoa, ela que se auto-hipnotiza, né? Então, a Interessante. hipótese de eu hipnotizar uma pessoa, a gente não trabalha mais com isso. O que a gente faz? A gente conduz a pessoa para que ela mesma se auto-hipnotize e a partir desse processo, aí a gente entra com uma abordagem terapêutica, faz com que a pessoa, ela mesma, vá gerenciando esse processo, né? Ou seja, ela mesma vá conduzindo, né? Para que ela não crie as falsas memórias, para que ela não crie um delírio, para que ela não crie uma fantasia e de repente potencializando, orientando e mostrando um caminho que a oriente para a cura, né? Que é o que ela mesma vai causar. Ninguém cura ninguém, né? A pessoa é que se autocura. É só para deixar claro aqui, ó, break news, hein? Ninguém cura ninguém, tá? É a pessoa mesmo que está se curando quando ela está trazendo isso. É mais ou menos isso, E aí, Elias? e aí, vou ouvindo isso, já adiantando um pouco, né? Que esses dias vai ser de muito conteúdo aqui, né? Tanto no seu perfil, quanto no meu perfil, no meu Instagram, no Inner, porque tá vindo coisa boa aí. Então, já adiantando algumas coisas de conteúdo, falando dessa de curar, né? Quem cura, na verdade, é aqui uma frase de Lacan, que ele vai falar que ele fala, o famoso psicanalista Jacques Lacan, ele fala que o que angustia a pessoa na análise, falando aqui da psicanálise, não é o que a pessoa fala, mas é o que a pessoa escuta que ela mesma falou. Ou seja, se ela se angustia no sentido de acessa a esses lugares que tem coisas para serem resolvidas ainda, essas coisas que o paciente escuta não foi falado pelo analista, foi falado por ela mesma. O Exatamente. que o analista é esse espelho facilitador para que ela acesse coisas que instigava desde a época de Freud. Como pode acontecer algumas coisas que essas pessoas não se lembram? E aí a pessoa, ao falar isso, se angustia porque entra em contato com ela mesma, mas aí realiza o processo de cura. Então, o psicanalista aí, falando da nossa área aqui da psicanálise, é esse espelho que vai e volta e facilita para que a pessoa entre em contato com ela mesma. Ela E a mesma tem a hipnose, resposta. e a hipnose é um potencializador disso tudo. É uma técnica que potencializa. Ou Uma seja, técnica. uma técnica que potencializa. Então, o que é que eu faço? Eu chego, coloco a pessoa em transe hipnótico para potencializar esses acessos, né? Para potencializar. E aí, respondendo algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas perguntas, tá, Elias? A Tá. hipnose eu posso usar com outras terapias? Claro, eu posso usar com a psicanálise, eu posso usar com
terapia comportamental cognitivo, eu posso usar com a Gestalt, eu posso fazer uma oficina de Gestalt com todo mundo em transe, né? Inclusive era assim que era feito na década de 70. Eu posso utilizar a hipnose na psicologia positiva, na psicologia evolutiva, no psicodrama. O que é constelação familiar? Breaking news! Constelação familiar é o psicodrama aplicado dentro de um contexto que foi criado pelo Bert Hellinger com as pessoas meio em transe ali, cara. Isso ficou numa vibe diferente. Então, a técnica da hipnose, ela nada mais é do que um potencializador de resultados. Potencializador de resultados. Agora, eu vou ser sincero com você, Elias. Já para a gente começar aqui a debater. Eu, analisando a associação livre hoje, eu percebo que muitas vezes o cliente pode entrar nesse estado hipnótico de forma involuntária. Já aconteceu isso com você? O cliente está ali no divã, você conversando com ele, ele meio que dá uma viajada, ele vai para outra dimensão, ele começa a construir um novo espaço terapêutico onde ele está montando na cabeça dele, orientado pelo analista, né? E esse novo espaço, eu concordo com você aqui colocando alguns termos, nesse novo espaço, esse espaço onde a pessoa acessa as suas próprias fantasias, aqui é um termo interessante, as suas fantasias, que muitas vezes está servindo como uma base de alguma neurose, servindo como base de algum processo neurótico, de sofrimento, de angústia. Quando a pessoa acessa essas fantasias, ela ali, sem eu sugerir, né? Sem eu fazer essas sugestões hipnóticas, mas apenas auxiliando, a pessoa vai entrando dentro dela mesma. É um processo bonito, aonde quando você vê a pessoa está falando coisas que ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado. E quando ela faz isso, eu nunca tinha falado isso. Ou aquela famosa frase, nossa, aí coloca a mão assim e olha até com um olhar diferente. Nossa, eu nunca tinha Um olhar pensado nisso. engabiado, né? Um olhar longe, né? Aí a pessoa para assim, olha para a parede e fala, eu nunca tinha pensado nisso. Ali Perfeito. é um momento hipnótico. Não esse set, no setting ali, no divã, acontece essa fala hipnótica, no sentido não da técnica da hipnose como sugestiva, como diretiva, como todos que você sabe, mas nesse acesso à fantasia da própria pessoa. Olha, eu estou acessando aqui dentro algo que eu nunca tinha acessado. E eu me encanto com isso ou me angustio. Então, a associação livre, o grande objetivo dela é conduzir a pessoa a que ela esvazie o seu chaminé, aquilo que está travado aqui, aquilo que está sufocando-a, e nós não sabemos como isso acontece, nem a pessoa, ela apenas se permite, partindo de uma dor, de uma angústia, ela reconhece que não dá mais para viver daquele jeito, e ela começa a falar. Falando acessa às fantasias, que está bloqueando o processo neurótico dela. Então, dá sim. Ótima análise. Não sei se eu me fiz entender, mas é sim esse processo. É exato. Inclusive, eu vou falar algumas perguntas aqui. Pessoal, pode colocar perguntas. Se vocês quiserem colocar nessa caixinha de perguntas, isso vai nos ajudar bastante a selecionar, tá? Ó, tem uma pergunta aqui agora que é o seguinte: a vida passada é possível sobre a hipnose? A pergunta da Bruna. E aí, eu vou entrar dentro desse contexto, Elias. Eu quero saber muito sua contribuição dentro dessa abordagem que eu vou entrar aqui agora, tá? Para nós, hipnólogos, a vida passada, ela não necessariamente ela pode ser real ou fantasia. Atenção! Para mim, que sou hipnoterapeuta clínico, quando a pessoa acessa o que nós chamamos hoje de uma vida passada, ela não é obrigatório para mim entender isso como algo que realmente aconteceu ou ser uma metáfora, uma fantasia. O que importa é a narrativa que ela criou dentro desse processo como ponto de partida para o que ela está sentindo agora. E que se essa narrativa veio a partir dessa história fantasiosa, ou se é uma história real, e eu não vou entrar no mérito se existe memória celular,
se existe vida passada, se a pessoa Uhum. realmente foi abduzida, né? Eu já tive pessoas que foram abduzidas, né? Ou se realmente ela foi reencarnada. Para mim, hipnoterapeuta clínico, o que importa é a pessoa se curar daquilo que está angustiando, né? Ou seja, essa regressão à vida passada, ela pode trazer uma narrativa que seja base para o processo terapêutico, mas não necessariamente ela precisa ser real. Porque a partir do momento em que a pessoa acessa essa fantasia, vamos imaginar sobre a perspectiva da fantasia, tá? Não estou dizendo que ela não existe, tá? Estou apenas comentando que, sobre essa perspectiva de uma fantasia, no momento em que ela acessa a fantasia interna dela, ela também vai entender essa estrutura e ela também pode curar seus sintomas internos. Agora, a Interessante. experiência que a gente tem é que muitas vezes esses processos chamados regressões a vidas passadas, eles estão linkados a um trauma da vida presente. Perfeito? Ou seja, não necessariamente aconteceu lá atrás. Às vezes aconteceu aqui, houve um link, seja ele metafórico, fantasioso, etc. E no momento em que a pessoa acessa essa estrutura e ela aprende por uma análise nessa, ela acaba, por transferência e associação livre, também entendendo aquilo que pode ter sido a principal causa pelo qual ela está passando aquela sua angústia. Faz sentido isso para você, Elias, ou é muita loucura? Então, aí é interessante quando você falou, né, para que você falou a partir de como hipnólogo, né? Para nós, quando alguém traz, para nós eu falo como olhando a partir da psicanálise, quando alguém traz isso no consultório, no setting, alguma memória ou alguma dor e aí a pessoa talvez alguma Só um talvez minuto, Elias. Lobão, eu vou responder tua pergunta daqui a pouquinho. Fica atento aí, tá? Pode tá, continuar, Elias, desculpa. tá joia. E aí essa para nós da psicanálise, olhando quando a pessoa entra no consultório, entra no setting, traz algo, ele não vamos aqui, a psicanálise não trabalha para entrar no mérito se aquilo é verdade ou não. Por quê? Imagina para Freud, alguém. Freud, se você olhar, ele era de família judeu, mas era cético. Ele era ali, ele olhava tudo, mas só para gente, para entender o que estava acontecendo. Então, não é julgar se realmente isso é a sua vida passada ou isso não é sua vida passada. Para a psicanálise é mais importante o que representa isso na linguagem e fantasia simbólica daquela angústia. Porque existe uma dor, existe uma angústia que faz com que aquela pessoa lembre de algo ou acesse algo. Então, para a psicanálise, procurando esse encontro da pessoa com esse eu verdadeiro dela, nós precisamos fazer com que a pessoa se olhe para si mesmo, utilizando, e ela vai utilizar algumas fantasias, isso. E se essa fantasia talvez for uma ideia de uma vida passada, de uma geração passada, O nós não que vamos é entrar no provável que mérito. pode até acontecer, né? Eu não vou entrar no mérito, eu particularmente acredito, né, em memória celular, eu tenho uma crença baseada nisso, mas a minha crença, ela não invalida a hipótese Sim, da fantasia interna, então eu não vou ficar querendo validar isso, eu trato do mesmo jeito. isso. Não dá Então, para aqui para entender? nós é o quê? A regressão na psicanálise, nós nem tem como, não temos como casar essas, porque são coisas diferentes, são objetivos diferentes. No divã, a pessoa não está querendo e não vai conseguir validar ou não uma experiência dessa. Mas no divã, Isso. a pessoa ela vai acessar a angústia e acessando a angústia, acessando a fantasia, que está mantendo a neurose, estou mantendo essas palavras que são conceitos básicos, para manter a sua neurose de angústia, de dor. Isso é o que vale para nós. Nós não vamos falar é isso por causa da vida passada ou não é isso por causa da vida passada. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ó, pessoal, lembrando que você pode encaminhar essa live. O conteúdo dessa live está muito profundo. A gente não vai fazer mais conteúdo raso de live aqui, tá? No meu canal. Se você estiver achando que a gente vai entrar aqui com processos prontos e tal, etc., a gente não é essa a ideia. A nossa ideia aqui, a partir de hoje,
todo dia, meio-dia e 15, a gente trazer temas relevantes para você realmente educar sua mente, não é para você ficar na superficialidade e só simplesmente saber mais ou menos, não. Eu e o Elias, né, muitas vezes eu sozinho, com um convidado, ele também vai participando, tanto a meio-dia e 15, como também às 19h15, o Elias no canal dele, lá no perfil dele, já adiciona o Elias aí, e também no perfil do Iner, nós vamos estar debatendo sobre psicanálise, sobre uma perspectiva profunda. Estamos esgotados de superficialidade. Se você quer superficialidade, se você quer uma live somente para você ficar escutando enquanto você toma banho e faz outras coisas, talvez essa live não seja para você. Agora, se você realmente quer entender os conceitos, sair dos mitos e entender a verdade por trás dos fatos, eu sugiro fortemente você nos acompanhar todo dia, 12h15 e 19h15, a gente vai estar aprofundando. Olha, eu vou trazer PNL para junto desse processo, vou trazer hipnose, vou trazer metodologia, vou trazer modelagem. Olha, tá incrível as lives aqui com Elias, hein? Oi? E hoje, 19h15, já estamos chegando no finalzinho aqui desse nosso momento, 19h15, eu vou falar para vocês, só para aqueles que quiserem receber conteúdo, como o Eduardo falou, mitos e verdades sobre a psicanálise. Vamos deixar de acreditar em qualquer coisa? Acreditar em qualquer coisa, não. Mitos e verdades sobre a psicanálise. Hoje, 19h15, hein? Maravilha. Pessoal, quando eu salvar essa live no IGTV, eu vou marcar o Elias lá na live, tá? E você vai lá e segue. Lembre-se de comentar minha live lá no IGTV, hein? Se amanhã eu tiver mais pessoas ao vivo aqui, a gente tá navegando aqui entre 50 pessoas ao vivo, você vai fazer o seguinte, eu vou deixar gravada mais tempo essas lives, tá? Mas é importante que você comece a indicar isso e salvar para outras pessoas. Tem uma pergunta do Lobão aqui que é muito boa, Elias. Ele diz o seguinte, na hipnose ericksoniana, que é um tipo de hipnose mais conversacional, onde utiliza-se de uma estrutura metafórica, né? Muito de silogismo, muito de uma linguagem mais influente e persuasiva. O Milton Erickson, que foi um grande hipnólogo, ele utilizava desses processos como uma forma de potencializar os efeitos do cliente. E muitas pessoas associavam essa questão do Milton Erickson também a uma associação livre, de certa forma. E aí eu respondo isso para você o seguinte, ó. Opa, começou a mudança aqui, eu vou ter que parar a live daqui a pouquinho. Muito desse processo, de fato, porque hoje, o que é a associação livre? Me desculpe se eu estiver falando errado, tá? Alguma coisa, me corrija, tá, Elias? É muito desse diálogo aberto. Às vezes você pode fazer um processo desse conversando com outra pessoa. Você não necessariamente, às vezes, precisa estar no divã, né? Essa questão de você ali perguntando, de você ir trazendo uma narrativa lógica, de trazendo um fio condutor, fazendo a pessoa ir jogando esse conteúdo para trás, toda a estrutura que tem, de certa forma, isso como princípio, acaba caindo, de certa forma, dentro da metodologia de associação livre, né? Não que seja, mas cai dentro da metodologia. Então, eu diria que sim, a hipnose ericksoniana traz muito a metodologia da associação livre em um processo metafórico, linguístico, que permite que a pessoa, por meio de comandos embutidos e disfarçados, a pessoa é uma associação livre disfarçada, vamos dizer assim, ela acessa esses repositórios de uma forma completamente involuntária, inconsciente. Pronto. Depois dessa, eu só falo 19h15, mitos e verdades da psicanálise. Elias, foi um prazer conversar com você. Pessoal, lembre-se de compartilhar. E, olha, eu vou colocar essa live agora lá no IGTV. Compartilhe e coloque suas dúvidas, que a gente vai responder suas dúvidas lá no IGTV, tá? A ideia é que as lives sejam um pouco mais rápidas aqui, mas a gente continua o debate lá no IGTV. Eu vou responder, Elias vai responder. Lembrando que todos os dias, meio-dia e 15, 19h15, no meu perfil, Eduardo Rocha 360, no perfil do Elias e no perfil do Iner 360, nós vamos trazer esses conteúdos de psicanálise junto com outras áreas para fazer você ter pensamento crítico e, de repente, se motivar até se tornar um psicanalista. Beijo no teu coração, fica com Deus.
Elias, Até até a 19h15. noite, hein? Tchau, tchau. 19h15. Tchau, tchau.